Uma outra notícia: as mudanças na política da Meta e o fim do programa de checagem de fatos levaram o governo federal a se reunir na manhã de hoje para discutir os impactos desse anúncio. Após o encontro, que contou com a presença do próprio chefe do Executivo, ministros de Estado e também do advogado-geral da União, Jorge Messias, a AGU apresentou uma notificação extrajudicial e pressionou a Big Tech e deu 72 horas para que a mesma explique quais mudanças ocorrerão no Brasil. O Planalto afirmou ainda que não permitirá que as redes sociais se transformem em barbárie digital ou carnificina. Além disso, os integrantes do governo também anunciaram a retomada da discussão sobre regulamentação das redes sociais. As várias repercussões sobre o anúncio de Mark Zuckerberg. Você, Luiz Augusto Durso, governo revoltado e pedindo, inclusive, um posicionamento da Meta. Agora, o anúncio foi feito para explicar as mudanças nos Estados Unidos. Estão sofrendo por antecipação? Certeza absoluta, Beraldo. Caniato, desculpe. Eu não sou o maior fã das mudanças, inclusive acho que deveriam ser de outras formas. Mas o Brasil também tem reagido de uma forma muito prematura. Parece que as mudanças são para cá, sendo que, na verdade, Mark Zuckerberg nem falou se seriam para cá. Eu até acredito que chegarão, mas esse tipo de reação, inclusive judicial, me parecem prematuras. Estamos não só sofrendo por antecipação, mas exagerando também. Porque o que Mark Zuckerberg promete, e realmente ele diminui o controle, moderação de conteúdo no algoritmo e a mudança das plataformas de checagem para a nota da comunidade, são aplicadas de maneira similar pelo X. Então, essas figuras entendem que no Twitter e no X nós temos a barbárie digital, porque não foi feito nada contra o X. Funciona normal. Então, na verdade, o que estão tentando fazer é, por antecipação, forçar a plataforma a não mudar aqui, sendo que a mudança não feriria nenhuma lei. Mesmo sendo, a meu ver, negativa, é uma mudança legítima e legal, lícita. Se é lícita, não tem lei que proíba, Mark Zuckerberg pode fazer, inclusive no Brasil. Então, esse tipo de comportamento, a meu ver, do Mark Zuckerberg, a razão foi para se aproximar de Donald Trump, restabelecer um convívio bom, até porque Donald Trump foi banido do Facebook em 2016, depois do Cambridge Analytica, quando tiveram as invasões no Capitólio. Donald Trump ficou, salvo engano, alguns meses banidos no Facebook. Então, há algum tipo de antagonismo de Mark Zuckerberg com Donald Trump. Só que ele teve aproximação muito forte de Elon Musk durante a campanha agora. Mark Zuckerberg tenta aderir para criar aí um grupo de combate a qualquer tipo de regulação mundial com o apoio de Donald Trump. Mas o Brasil sai na frente de maneira, a meu ver, prematura, porque é melhor esperar, verificar se as mudanças atingirão o Brasil, verificar se tem impacto legal, para aí sim agir. E não ficar tentando usar todo o sistema para dar um recado para Mark Zuckerberg, para impedi-lo de fazer algo que talvez ele possa. E, na meu ver, ele pode, legalmente falando. Sendo bom ou sendo ruim, é liberdade da plataforma. Se depois que a plataforma mudar, nós começarmos a verificar problemas graves, e aí o Congresso, o delegado Palumbo está aqui representando os deputados, que o Congresso haja, que criem projetos de lei, que mudem. Mas não dá para fazer isso sem verificar como as coisas ficarão. Pode acontecer dessa mudança trazer, por exemplo, uma plataforma melhor. A gente não tem como saber, mesmo que a previsão seja preocupante, mesmo que Mark Zuckerberg poderia ter implementado outros modelos, modelo misto de checagem, qualquer outro tipo de modelo, mas ele pode fazer, e o Brasil, a meu ver, está se antecipando para, de uma forma ou de outra, forçá-lo a não fazer. Você, delegado Palumbo, o governo federal chegou a fazer uma reunião, acionou a AGU, que também já acionou a Meta pedindo explicações sobre essa mudança e se esse modelo vai ser implementado aqui no Brasil, delegado. É um governo que endossa atos de um ditador e se preocupa com as declarações do dono da Meta feitas nos Estados Unidos. Qual é o medo? Aliás, me parece medo isso. Um governo que fala de liberdade de expressão, que é a favor da liberdade, e aí é o primeiro aí contra a liberdade de expressão. Tudo tem que passar por legislação. Há legislação no país? Não, não há. Então ele pode fazer o que ele quiser, desde que não vá contra as leis em vigor no país. É isso. Se cometer crime,
está no Código Penal. Se cometer uma arbitrariedade, também está na legislação. Agora, o que não pode é um governo se preocupar com declarações, o Ministério Público que faz um exame de futurologia, já querendo se antecipar, a Advocacia Geral da União querendo informações. Qual é o medo desse pessoal? Eu vou explicar para vocês qual que é o medo desse pessoal. O medo deles é que eles não sabem usar a rede social. O medo dele é a ascensão de políticos novos que se utilizam de redes sociais para ganhar literalmente e cair na graça da população sem sair de casa, sem dinheiro, expondo as suas ideias e com uma postagem atinge praticamente o país inteiro. Um exemplo disso é Nicolas Ferreira, que só numa das redes tem mais de 12 milhões de seguidores. É muita gente. Então ele faz uma postagem e rapidamente 4, 5 milhões de pessoas estão vendo e ouvindo a mensagem que ele deseja passar. E aí eu desafio, qual político, com viés político ideológico diferente de Nicolas, tem esse poder? Nenhum. Então, é mais ou menos assim, nós não conseguimos matar o carrapato, vamos matar a vaca. É isso que o governo quer fazer. Eles não querem regular, eles querem censurar. Já venho dizendo isso há muito tempo. Para este governo, se voltássemos ao diário oficial, seria muito melhor e que a população não ficasse sabendo de absolutamente nada. Então não faça esse exame de futurologia. Espere, vamos ver o que vai acontecer. E que o Congresso Nacional, através de seus representantes, decida, através de uma legislação, o que é melhor para o país. O delegado Palumbo fala em futurologia, né, Beraldo? Mas tem muita gente entendendo e já projetando que todo esse movimento, essa rapidez, essa agilidade, tem a ver com uma certa pressão que será exercida para tramitar aquele projeto de lei que prevê a regulamentação das redes sociais. Talvez seja o momento ideal, após o anúncio da Meta, para que o governo ou a base governista no Congresso Nacional pressione para que esse projeto volte a tramitar, com alterações ou não, Beraldo? Pois é, Caniato, esse movimento que houve em relação às declarações de Mark Zuckerberg, fundador da Meta, do Facebook, depois virou Meta e que hoje é proprietária também do Instagram, gerou claramente uma reação desproporcional por parte do governo brasileiro. Sobretudo porque, no fundo, não há ninguém ali preocupado com a defesa da família, a moral e os bons costumes, que pessoas podem ter acesso a um conteúdo inadequado. Ninguém está preocupado com isso. O que eles estão preocupados é de impedir que fenômenos como o próprio delegado Palumbo continuem surgindo e se consolidando na cena política. Essa turma analógica, que não aprendeu a lidar com rede social e não aprendeu, sobretudo, a lidar com as críticas que recebem nas redes sociais, estão ávidos para conseguirem fortalecer essa tese de que as redes sociais precisam ser reguladas e regulamentadas e que é o Estado, através até de uma comissão de censura, é que vai dizer o que pode e o que não pode aparecer nas redes. E aí dizem, não, mas veja, um canal de televisão está sujeito a uma série de regras. Então, a plataforma de rede social também deve estar. Ora, quem produz o conteúdo que é vinculado nas emissoras de TV e rádio? Quando você olha para as redes sociais, a beleza das redes sociais, o aspecto transformador das redes sociais é popularizar a opinião, popularizar a informação, é dar acesso para todo mundo ao mesmo tempo, de forma igual, sobre algo que aconteceu, informação sobre algo que aconteceu, e dar aquelas pessoas que estão acessando esse conteúdo a oportunidade de se manifestarem sobre ela. Só que isso incomoda e incomoda demais. E aí eu quero perguntar uma coisa. A turma mais velha vai se lembrar daquele episódio de um pastor que chutou Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora, num canal de TV, porque a igreja comprava horário
na emissora de TV. Quando aquilo aconteceu, a justiça foi para cima do pastor, afinal de contas ele, o produtor do conteúdo, quem foi o agente que cometeu aquele absurdo. Ele é responsável por aquilo, não é a emissora de TV. Quando terminam-se esse tipo de programa, inclusive conosco aqui na Jovem Pan, está dizendo lá, olha, a emissora não é responsável pelo conteúdo das opiniões dos comentaristas. E é natural que seja assim, porque se eu disser algo indevido, se eu cometer uma injustiça ou, com as minhas palavras, cometer um crime contra alguém, é contra mim que este alguém agirá, porque eu fui o autor do crime. Quando você olha para as redes sociais, estão ali um número enorme de pessoas que finalmente conseguiram expor as suas ideias, as suas opiniões, a sua visão de mundo. E aí, qual é a reação que o governo está esperando? Será que se eu fosse às redes sociais, Caniato, e dissesse, atuando contra a família moral e os bons costumes, se eu dissesse que a amante é melhor que esposa, que o marido deve ter mais paixão pela sua amante, o que será que iria acontecer comigo? Porque essas palavras foram ditas pelo presidente da República e a reação foi vergonhosa desses mesmos que ficam aí aplaudindo censura e regulação de rede social. Porque o presidente tudo pode e ao resto da população que venha o rigor da lei. É uma vergonha o que está acontecendo e as pessoas ficam assistindo, tentando normalizar o absurdo. Sofreremos consequências muito duras em razão desta encenação que está sendo feita para viabilizar a censura no Brasil. Uma nota de rodapé para o episódio que o Beraldo ilustrou aqui. De fato, um líder religioso, nos anos 90, cometeu essa atrocidade, chutou a imagem da Santa Nossa Senhora Aparecida, gerou um alvoroço à época, né? Isso foi em 1995, era um religioso chamado Sérgio von Helden, inclusive. Agora, eu vou passar a palavra para o doutor Durso. Doutor, eu acho que o Beraldo trouxe uma informação importante, repercutiu, inclusive, a fala de um integrante do governo federal, dizendo que a Meta não poderia ter um tratamento diferente de uma emissora de televisão, né? Colocando na mesma prateleira rede social e uma emissora de TV. Só que tem uma legislação específica, a legislação para radiodifusão, né? As emissoras de rádio e de televisão, e o Beraldo bem destacou, né? Que quem produz o conteúdo de uma emissora de TV, de uma emissora de rádio, naturalmente é aquela empresa que pode sublocar horários, mas também os produtores de conteúdo acabam se responsabilizando por aquele conteúdo que é veiculado nesses programas. Você entende que haveria necessidade de criar uma legislação muito parecida para a rede social, como aquela em que televisões e emissoras de rádio devem respeitar? Renato, parecida não, mas alguma regulamentação sim. Eu trabalho nessa área há mais de 15 anos e diariamente tenho demandas contra essas plataformas por causa da falta de colaboração de informação de um perfil falso que cometeu crime e a gente não consegue identificar porque a plataforma não colabora. Demandas em que a própria rede social entrega um conteúdo de estelionato impulsionado porque ela não faz uma gestão de quem está impulsionando conteúdo, pagando para a plataforma entregar para mais vítimas. Então, quando a gente vai para a prática, a gente percebe que não é como se fosse páginas amarelas de um livro em que ele simplesmente hospeda informações. Na verdade, há uma atuação esperada da plataforma que muitas vezes é totalmente omissa. Se você fala uma bobagem aqui na Jovem Pan, é bem provável que no dia seguinte você não estará mais no ar. Na plataforma, muitas vezes você permanece propalando não notícias falsas, mas conteúdos manifestamente ilegais de pedofilia, etc. E a plataforma não remove mesmo os pais denunciando. Então, o que eu acho? Eu acho que esse debate ele é tão complexo, inclusive estive 2 vezes em Brasília debatendo, fui convidado para ser palestrante na audiência pública do PL das Fake News, fiz todas as minhas críticas, mas também falei, a meu ver, da necessidade de termos alguma regulação para que consigamos diminuir os atos manifestamente ilegais. Por isso que é importante a gente separar
o que seria opinião, fake news, discurso de ódio, que é altamente subjetivo, e aí realmente não tem como o Estado falar você está falando uma mentira ou não, porque isso é muito complexo, do que é manifestamente ilegal, e simplesmente falar, não, puna-se o autor. Mas e a plataforma? Fez o quê durante aquele período que isso ficou hospedado, você notificou, comunicou, denunciou, e a plataforma não removeu? Ou se o perfil é falso, você tentou identificar o autor e a plataforma não auxilia na identificação. Nesse momento, a responsabilidade da plataforma começa a aflorar. E por isso, a regulação de alguma questão é necessária. O problema é a politização do tema, dizendo, olha, você é a favor ou contra a liberdade de expressão. É claro que todo mundo é a favor da liberdade de expressão. Tem que encontrar o equilíbrio entre o que é liberdade de expressão e o que é cometimento de crime. E aí, quando se mistura tudo isso com fake news, fica muito complexo, porque você falar de desinformação, a gente está falando de algo altamente subjetivo. O Brasil só conseguirá caminhar, Caniato, nesse sentido de trazer um equilíbrio quando a gente separar os temas. O que é, por exemplo, a tentativa de eliminar a desinformação, a fake news, que é muito difícil, muito complexo. E aí eu entendo que a análise posterior judicial é o caminho, do que efetivamente a gente precisa ter responsabilidade da plataforma, que é aquilo que qualquer um analisa, vê, se depara na rede social e fala, isso não deveria estar aqui, como, por exemplo, uma cena divulgada de estupro de um menor. Isso é óbvio que tem que ser removido, e se a plataforma não remover, tem que ser responsabilizado. Então, é isso que é tão complexo a gente chegar a esse equilíbrio que o mundo está também indo atrás para trazer uma rede social mais saudável e mais pública, no sentido de todo mundo poder exercer a sua liberdade de expressão dentro do limite legal. Essa nova sessão de discussões, né, delegado Palombo, após o anúncio da Meta de mudar o seu programa de checagem, deixar de lado esse sistema que vinha operando nos Estados Unidos para adotar as notas de comunidade, possivelmente isso será implementado em outros países. Mas, enfim, a gente tem observado uma série de movimentações e também articulações por parte de alguns parlamentares de tentar avançar com aquele PL que a gente viu que acabou naufragando, não deu certo, não avançou, né? O PL das fake news, mas que agora ele deve voltar repaginado. Eu queria que você trouxesse para a gente essa percepção de um parlamentar. Qual é o clima no Congresso Nacional? Ainda em recesso, mas certamente nos grupos de WhatsApp dos deputados, esse tema deve ter ganhado corpo, né? Olha, isso vai depender do próximo presidente da Câmara, que tem um poder de pautar ou não os projetos de lei. Provavelmente será Hugo Mota, haja vista que ele não vai ter um concorrente à altura capaz de angariar votos suficientes para que faça com que ele perca as eleições para presidente da Câmara. O presidente do Congresso é que pautará isso, ele que decidirá. E uma das reuniões que estivemos com ele, pedimos para que nem todo projeto entre em regime de urgência, porque banalizaram esse instituto. Tudo ali que é de interesse do governo, há uma votação, passa a votação em regime de urgência e já vai para plenário imediatamente, no mesmo dia ou no outro dia. Isso é absurdo. O projeto ele tem que passar pelas comissões. E o governo, literalmente, ele não está só revoltado, como está aí no enunciado da Jovem Pan. Ele está com medo, ele está com temor. Em 2023, salvo engano, comecinho de 2024, não me lembro ao certo a data, o governo estava muito preocupado com os memes que estavam fazendo. Isso é liberdade de expressão. O político que não quiser receber crítica, que não entre na política. É a coisa mais natural. Basta você ser político que você vai receber crítica. Aliás, não precisa nem ser político, basta você ser candidato, que você vai apanhar. Isso é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque somos figuras públicas. Eu não vou agradar a grande parte da população. Não vou agradar de jeito nenhum. E faz parte receber críticas. Recebo crítica nas redes sociais, recebo crítica às vezes nas ruas, faz parte isso. Mas o governo e alguns políticos não querem isso. Um exemplo muito rápido para comentar sobre isso é que tivemos um projeto de lei que, graças a Deus, não passou, aonde os políticos queriam impedir o cidadão de bem de pegar um celular e fazer questionamento a respeito da atitude de um político. Ele não poderia pegar o celular, abrir a câmera e falar: deputado, senador, por que você votou a favor da volta do DPVAT? Eles queriam criminalizar isso nessa legislatura.
Graças a Deus, não passou. E não passou, não foi por conta da maioria dos deputados. Foi porque aqueles poucos deputados que têm milhões de seguidores entraram nas redes sociais, houve um clamor público, houve manifestações nas redes sociais e aí abafou o caso e esse projeto não prosperou. Mas por eles acabariam de vez com as redes sociais, que ficariam muito mais fácil eles se perpetuarem no poder. Agora, Beraldo, quando a gente fala da regulamentação, possíveis mudanças, tornar o ambiente mais seguro, mas sem atentar contra o direito à liberdade de expressão, é possível pensar em um caminho do meio? O doutor Durso levantou algumas questões importantes, eu acho que a gente já debateu em outros programas a questão que envolve o anonimato nas redes, a dificuldade de tirar conteúdo de alguns perfis em que as pessoas não sabem. O perfil está atrelado ao CPF de alguém ou não está, enfim. O que é preciso trazer e considerar em meio a esse debate, hein, Beraldo? Bom, eu queria só fazer uma análise, doutor Durso, para diferenciar uma coisa da outra. Quando alguém usa a rede social para divulgar, para difundir pedofilia, por exemplo, e tantos outros crimes, isso é um caso de polícia, há uma legislação já em curso, a rede social ela tem sim que ser célere nessa avaliação e tomadas de providências por parte das pessoas que estão envolvidas, inclusive quando a justiça a notifica de que aquele conteúdo tem que ser removido. Isso, para mim, está muito claro. Mas a preocupação do governo não é com a pedofilia, com a zoofilia, com tantas outras coisas negativas que podem ser propagadas a partir do uso fraudulento das redes sociais. A preocupação do governo é justamente com as questões políticas e como as redes sociais são utilizadas para fortalecer e enfraquecer determinados políticos. Eu, sinceramente, não vejo ninguém do governo preocupado com as baleias. Entretanto, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro passa com o jet ski do lado de uma baleia, vira uma investigação. É disso que a gente está falando. E aí eu cito 3 exemplos que me parecem colocar de forma muito clara como a rede social é utilizada para o benefício daquele que quer colocar no outro um determinado peso. Nós tivemos, ainda na legislatura passada, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o caso do deputado Fernando Cury. No plenário, durante uma sessão, não só assediou, mas como chegou ali, teve um ato completamente inaceitável de colocar as suas mãos no corpo de uma deputada. Fernando Cury do Centrão. Fernando Cury ficou ali protegido pelo sistema, foi atacado pela imprensa porque estava filmado, não tinha o que dizer, mas era um político do Centrão. Como é que resolveu isso? Suspenderam o mandato dele. Inicialmente, queriam suspender por um período onde ele sequer precisava se desfazer do gabinete e parar de receber salário. E, curiosamente, a própria deputada assediada disse que estava de bom tamanho. Depois, um outro episódio com o então deputado Arthur Duval, foi à Ucrânia, mandou um áudio num grupo privado, ele solteiro, não é casado, não tem família, filhos e tal, mandou um áudio num grupo privado. Esse áudio foi vazado e os seus elogios e manifestações impróprias sobre as ucranianas viraram um escândalo. As redes sociais só falavam isso, a imprensa alimentava, as redes sociais iam para cima, a esquerda empolvorosa, até que ele foi cassado. Aí a gente olha a manifestação do presidente da República dizendo que o homem gosta é da amante, que o melhor que o homem entrega é para amante. E eu digo o seguinte, como homem casado, pai de família, as palavras do presidente da República dizem respeito a ele e a forma que ele enxerga a relação com uma mulher. Ele que, inclusive, deu em entrevista para Playboy, na década de 80, a declaração de que ele ficava vendo lá no sindicato as viúvas que chegavam lá para pedir orientação para ele poder dar em cima delas. Então, isso foi objeto de passação de pano assim descarado.
Isso é o problema das redes sociais, o uso completamente inadequado dessa ferramenta, conforme a circunstância.